O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 170 do nosso Catecismo em um ano. Estamos lendo sobre a Eucaristia, conhecendo sobre este sacramento. E hoje nós leremos dos números 1328 a 1332. Como se chama este sacramento? A riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhe são atribuídos. Cada uma de suas designações evoca alguns de seus aspectos. Ele é chamado de Eucaristia, porque é ação de graças a Deus. As palavras Eucharistém ou Eulogém lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Outro nome também, Ceia do Senhor, pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera de sua paixão e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Um outro nome também é fração do pão, porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. Foi por este gesto que os discípulos o reconheceram após a ressurreição. Com esta expressão, os primeiros cristãos denominaram suas assembleias eucarísticas. Queria dizer com isso que todos os que comem do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com Ele e já não formam senão um só corpo nele. Um outro nome ainda dado ao sacramento da Eucaristia é Assembleia Eucarística, Sinaxis, porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressão visível da Igreja. Outro nome ainda, Memorial da Paixão e da Ressurreição do Senhor. Também pode ser chamado de Santo Sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja. Igualmente, Santo Sacrifício da Missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Também chamado de Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra seu centro e sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. Neste mesmo sentido, é denominada a celebração dos santos mistérios. Fala-se também de Santíssimo Sacramento, por ser o sacramento dos sacramentos. Com igual denominação, designam-se as espécies eucarísticas guardadas no tabernáculo. Também chamamos de comunhão, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos torna participantes de seu corpo e de seu sangue, para formarmos um só corpo. Denomina-se ainda coisas santas. Este é o sentido primeiro da comunhão dos santos, de que fala o símbolo dos apóstolos. Pão dos anjos, pão do céu, remédio da imortalidade, viático. E por último, Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis. Missio significa missão, envio, para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana.
da audiência geral proferida pelo Papa Francisco em 12 de fevereiro de 2014. Na última catequese, elucidei o modo como a Eucaristia nos introduz na comunhão real com Jesus e com seu mistério. Agora podemos formular algumas interrogações a propósito da relação entre a Eucaristia que celebramos e a nossa vida como igreja e como simples cristãos. Como vivemos a Eucaristia? Quando vamos à missa aos domingos, como a vivemos? É apenas um momento de festa, uma tradição consolidada, uma ocasião para nos encontrarmos, para estarmos à vontade, ou então é algo mais? Existem sinais muito concretos para compreender como vivemos tudo isto, como vivemos a Eucaristia. Sinais que nos dizem se vivemos bem a Eucaristia ou se não a vivemos muito bem. O primeiro indício é o nosso modo de ver e considerar os outros. Na Eucaristia, Cristo oferece sempre de novo o dom de si que já concedeu na cruz. A sua vida inteira é um gesto de partilha total de si mesmo por amor. Por isso ele gostava de estar com os discípulos e com as pessoas que tinha a oportunidade de conhecer. Para ele isto significava compartilhar os seus desejos, os seus problemas, aquilo que agitava as suas almas e vidas. Pois bem, quando participamos na Santa Missa, nós encontramos-nos com homens e mulheres de todos os tipos, jovens, idosos e crianças, pobres e abastados, naturais do lugar e estrangeiros, acompanhados pelos familiares e pessoas sós. Mas a Eucaristia que eu celebro leva-me a senti-los todos verdadeiramente como irmãos e irmãs? Faz crescer em mim a capacidade de se alegrar com quantos rejubilam, de chorar com quem chora? Impele-me a ir ao encontro dos pobres, dos enfermos e dos marginalizados? Ajuda-me a reconhecer neles o rosto de Jesus? Todos nós vamos à missa porque amamos Jesus e na Eucaristia queremos compartilhar a sua paixão e ressurreição. Mas amamos como deseja Jesus os irmãos e irmãs mais necessitados? Por exemplo, nestes dias vimos em Roma muitas dificuldades sociais, ou devido às chuvas que causaram prejuízos enormes para bairros inteiros, ou devido à falta de trabalho, consequência da crise econômica no mundo inteiro. Pergunto-me, e cada um de nós deve interrogar-se: eu vou à missa, como vivo isto? Preocupo-me em ajudar, em aproximar-me, em rezar por quantos devem enfrentar este problema? Ou então sou um pouco indiferente? Ou talvez preocupo-me em tagarelar: reparaste como se veste esta pessoa? Ou como está vestida aquela? Às vezes é isto que se faz depois da missa, mas não podemos comportar-nos assim. Devemos preocupar-nos com os nossos irmãos e irmãs que têm necessidade por causa de uma doença, de um problema. Hoje, far-nos-á bem pensar nos nossos irmãos e irmãs que devem enfrentar estes problemas aqui em Roma. Problemas devidos à tragédia provocada pelas chuvas, questões sociais e de trabalho. Peçamos a Jesus que recebemos na Eucaristia que nos ajude a ajudá-los. Um segundo indício muito importante é a graça de nos sentirmos perdoados e prontos para perdoar. Por vezes alguém pergunta: por que deveríamos ir à igreja, visto que quem participa habitualmente da Santa Missa é pecador como os outros? Quantas vezes ouvimos isto? Na realidade, quem celebra a Eucaristia não o faz porque se considera ou quer parecer melhor do que os outros, mas precisamente porque se reconhece sempre necessitado de ser acolhido e regenerado pela misericórdia de Deus que se fez carne em Jesus Cristo. Se não nos sentirmos necessitados da misericórdia de Deus, se não nos sentirmos pecadores, melhor seria não irmos à missa. Nós vamos à missa porque somos pecadores e queremos receber o perdão de Deus, participar na redenção de Jesus e no seu perdão. Aquele confesso que recitamos no início não é uma pró-forma, mas um verdadeiro ato de penitência. Sou pecador e confesso-o. Assim começa a missa. Nunca devemos esquecer que a última ceia de Jesus teve lugar na noite em que ele foi entregue. Naquele pão e naquele vinho que oferecemos
e ao redor dos quais nos congregamos, renova-se de cada vez a dádiva do corpo e do sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Temos que ir à missa como pecadores, humildemente, e é o Senhor que nos reconcilia. Um último indício inestimável é nos oferecido pela relação entre a celebração eucarística e a vida das nossas comunidades cristãs. É preciso ter sempre presente que a Eucaristia não é algo que nós fazemos. Não é uma nossa comemoração daquilo que Jesus disse e fez. Não. É precisamente uma ação de Cristo. Ali é Cristo quem age, Cristo sobre o altar. É um dom de Cristo que se torna presente e nos reúne ao redor de si para nos alimentar com a sua palavra e a sua vida. Isto significa que a própria missão e identidade da Igreja derivam dali, da Eucaristia, e ali sempre adquirem forma. Uma celebração pode até ser impecável sob o ponto de vista exterior, maravilhosa, mas se não nos leva ao encontro com Jesus, corre o risco de não oferecer alimento algum ao nosso coração e à nossa vida. Através da Eucaristia, ao contrário, Cristo quer entrar na nossa existência e permeá-la com a sua graça, de tal modo que em cada comunidade cristã haja coerência entre liturgia e vida. O coração transborda de confiança e de esperança, pensando nas palavras de Jesus citadas no Evangelho. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Conferir o versículo 54 do capítulo 6 do Evangelho de João. Vivamos a Eucaristia com espírito de fé, de oração, de perdão, de penitência, de júbilo comunitário, de solicitude pelos necessitados e pelas carências de numerosos irmãos e irmãs, na certeza de que o Senhor cumprirá aquilo que nos prometeu, a vida eterna. Assim seja. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!